E aí uma outra que eu tenho certeza que faz isso, eu já até vi seu vídeo várias vezes até, que é o por que que nós não voltamos pra Lua, cara? É. Nós esquecemos tudo? O que Exatamente. aconteceu com os caras? Esqueceram tudo e tal. Esse a galera pega também, né? Pega muito, cara. Esse acho que é o que mais pega, porque é a pergunta mais fácil de fazer. Você não precisa nem saber muito. Você pergunta, se duvida, porque, assim, eu entendo a dúvida que as pessoas têm, a dificuldade de acreditar, às vezes, quando você não sabe exatamente como que aconteceu, porque é realmente impressionante, né? É realmente um feito muito, muito bom. Só que a resposta para isso é menos impressionante do que parece, né? A real é que faltou dinheiro. Não faltou dinheiro para os Estados Unidos, mas faltou dinheiro para a NASA, né? E todo o orçamento federal americano, ele mudou muito desde da década de 60, né? Ele virou, no final da década de 60, quando o programa Apollo ainda estava rolando, eles viraram muito recurso para a Guerra do Vietnã, né? Exato. E para outras áreas. E não era todo mundo que apoiava o programa Exato. Apollo. É o que eu falo pro pessoal, cara, você quer estudar a ida do homem para a Lua, a principal coisa que tem que estudar é geopolítica da época. Porque era um momento muito conturbado, né? Que o mundo passava, cara. Entendeu? E tava no meio da Guerra Fria, né? E tinha essas pequenas guerras de verdade, né? Porque se fosse só guerra, mas tinha guerra acontecendo. Que os caras, em vez de meter eles na guerra, eles colocavam outros países para guerrear, né? Exatamente. Tinha os conflitos pequenos, né? Às vezes de território, né? Porque, sei lá, você vai fazer um sobrevoo e alguém te intercepta no lugar errado. Inclusive, tem um livro muito bom sobre isso, que é do Alexei Leonov com o Dave Scott. Dave Scott, que é um astronauta do programa Apollo, e o Alexei Leonov, que é um astronauta que fez a primeira caminhada espacial da história, né? E depois foi na Apollo Soyuz. Apollo Soyuz, que é a missão que encontrou os dois países. Encontrou as duas, E um livro muito interessante, porque os dois eram pilotos de caça, né? E os dois faziam trabalho de interceptação e essas coisas. Eles contam os dois lados da guerra, né? Como que eles viam o outro lado, né? Da Guerra Fria, né? No caso. E, pô, é uma perspectiva muito boa, né? Porque os dois acabaram se tornando astronautas depois, então... Exatamente. Isso é legal demais. E aí, por que não voltou, então? Então, não voltou. Tem a questão do orçamento, né? Que no auge do programa Apollo, né? No auge da Guerra Fria, foi 4,5% do orçamento federal americano que era destinado para a NASA. Não para o programa Apollo, para a NASA, né? Para a NASA geral. E a NASA tem muitas coisas, né? A maior parte era o programa Apollo, é claro, mas não era só isso, era também outras questões, né? Administrativas, etc. E depois foi descendo, né? Hoje em dia é menos de 0,5%. Exato. E, além disso, tem a questão de que virou outras prioridades, né? No final do programa Apollo, quando estava o presidente Nixon já, ele estava com a ideia de fazer um programa espacial que era mais rotineiro, né? E aí que veio a ideia do Space Shuttle, né? Que era do ônibus espacial. Que era alguma coisa para ir para o espaço sempre, né? O nome do Space Shuttle. O shuttle é disso, né? Exatamente. O shuttle é disso. É um shuttle para o espaço, né? Que ou seja, toda hora, né? E aí acabou virando porque como não tinha mais o empurrão da Guerra Fria tão forte, né? Aí já tinha ganhado a Guerra Fria. O que eles iam fazer se eles tivessem outro programa Apollo mais ousado ainda era só coletar troféu, né? E você não precisa coletar troféu. Chega um ponto que... Acho que foi uma decisão prudente, né, do presidente Nixon e das pessoas envolvidas na época, dentro da NASA e fora dela, que é fazer o espaço ficar mais rotineiro, né? E o investimento que teve nessa parte, tanto da Estação Espacial Internacional mais tarde e do ônibus espacial, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu depois do programa Apollo, né? É isso mesmo. A Apollo, né? Eu gosto de falar pro pessoal, é que ela estava programada até a 20, né? Aí depois da 13, com o acidente, os caras meio já, né, deram uma barrada e falaram, não, nós vamos até onde tiver equipamento feito, né? Não vão fazer mais. Não vão fazer mais Inclusive, coisas que já estavam construídas não podiam mais ser usadas. Porque não tinha mais outros equipamentos, né? Então... E o legal aqui da exposição, citando de novo, é que aqui a gente tem um pedaço dessa história, que é uma perna do módulo lunar que não foi. Era da Apollo 18, eu acho, né? A que tá aqui? Acho que eu não lembro qual que é. Agora esqueci. Mas é um que não foi. E ela nunca foi aberta em lugar nenhum do mundo, pessoal. Foi aberta só aqui para a exposição de São Paulo. E ela tá lá, aquela perna. Ela nunca foi para o espaço, entendeu? Sim. Dá pra você ver tudo, cara. Você vê na pontinha da perna ali, na sapata, tem um crush core, né? Isso, tem isso aí, tem a colmeia. Dá pra você ver que ela tá intacta, Tá né? intacta ainda. Então, ela não tá apoiada no chão também, que eu acho que se ela ficasse apoiada no chão, provavelmente acho que nem pode. Acho que tem que ser um negócio todo especial. Então é isso aí. Uma coisa é isso também, que o pessoal fala de grana, né?
fala, cara, a NASA pode fazer o que quiser, porque ela tem grana infinita. Cara, ela não tem grana infinita, entendeu? Nessa época aí ela já não tinha, né? Que era, tudo bem, que era muito mais do que ela tem hoje, porque existia... Eu falo que tinha a cenoura na frente do burro, né? Que era a Guerra Fria, né? Exato. E os caras viram também o seguinte, cara, que depois que pousou a primeira vez, cara, o resto perdeu um interesse total, né? Perde o brilho, né? Isso aí tem o pessoal, até da área de comunicação, né? Que estuda a audiência, né? Como que a audiência despencou para as outras missões, né? Exato. E a outra opção seria continuar escalando o programa, né? Espacial americano. E aí ia ser muito mais caro. E a possibilidade de dar errado. Imagina, você é um presidente, você investe num programa, sei lá, para chegar em Marte, por exemplo, e ele dá tudo errado. Mas essa era a ideia, né? A do Werner, né? Porque aí nessa história... Então, uma coisa foi a audiência. Tanto que a Apollo 13 retrata isso bem, porque, cara, ninguém tava nem aí mais, cara. Pô, vamos pra Lua de novo, cara. Por quê, né? Terceira vez, cara, já ganhamos desses caras, deixa eles quietos, entendeu? Aí tem um acidente, aí todo mundo, volta, né? A ver aquele negócio, né? O povo quer ver sangue mesmo, né, cara? Não tem jeito, né? E as outras, a audiência foi ridícula, né, cara? Foi ridícula das outras. E quando tava pra acabar, né? Aí entra a história do Wernher von Braun, né? Porque o sonho do Von Braun, pra quem não sabe, foi o pai de toda essa história aí da Apollo, do Saturno, né? E tudo foi ele, né? O sonho dele era ir pra Marte, né, cara? Tem até uns filmes que ele fala, né? Acho que é um filme da Disney, inclusive. Não, porque ele com o Walt Disney. Ele queria ir pra Marte. O sonho do Walt Disney era ir pra Marte também. E ele faz aquele estilo documentário, né? Que ele vai falando, assim, como que as ideias. Aí tem aquelas artes das naves que poderiam ir pra Marte. É legal pra caramba. E na hora de decidir ali, aí veio os lobbies, né? Aí começa toda a parte de politicagem, né? Exato. Aí veio a galera do ônibus espacial, porque o negócio do ônibus espacial, cara, é um negócio muito interessante. Porque, assim... Os programas espaciais, né, o Mercury, o Gemini, o Apollo, foi, vamos dizer assim, mais ou menos uma sequência, né, óbvio, com uma pequena intersecção, né, por exemplo, estava terminando o Mercury e os caras já estavam fazendo o Gemini. Quando o Gemini estava num certo ponto, o Apollo já estava. Mas o ônibus espacial, cara, é um negócio que vem meio paralelo a tudo isso, cortando. Porque essa galera que estava desenvolvendo o ônibus espacial era uma galera diferente. E era tipo, a ideia de fazer um espaço-plano é uma ideia que tem dentro da Força Aérea Americana. Isso que eu ia falar. Fazia muito tempo. Era uma turma da Força Aérea. Cara, e o negócio desses caras, eles não conversam, cara. Eles não conversam. E eu acho muito legal isso, porque todo filme, todo documentário, como eu já sei, no caso, ele também, o Luca, nós aqui que a gente já sabe bem da história, eu fico prestando atenção nos outros detalhes, cara. E vários filmes e vários documentários tocam nisso, da falta de comunicação entre, por exemplo, uma força aérea com a galera da NASA. Cara, você para, cara, não é possível. Eles não falavam, cara, entre eles, entendeu? Sim. Eles não falam entre eles. E esse lance do Space Shuttle é isso, era a galera da Força Aérea que já vinha há muito tempo. Eles não esperaram ser uma coisa sequencial. Então o lobby já vinha pesado em cima ali. Tinha umas ideias também. O Space Shuttle foi mais ou menos um meio termo, né? Do que resolvia para o lado militar dos Estados Unidos, as missões militares, e que resolvia para o lado civil, né? As missões da NASA, né? De exploração mesmo. E a Força Aérea, por exemplo, ela tinha umas ideias malucas, assim, de fazer umas estações espaciais para espiãs, assim. Exato. Para espionar era a Estação Espacial Militar, né? Tem uma famosa que não saiu do papel, que era a MOL, que era Manned Orbiting Laboratory. Isso. E aí a galera ficava um astronauta lá com uma câmera especial para poder fazer o que os aviões faziam na época, né? Então, espionar mesmo, né? E aí uma das coisas que levou o Space Shuttle a ter o design que ele tem hoje era a capacidade de fazer rendezvous com outros satélites, por exemplo. Então você podia pegar um satélite e trazer de volta, né? Que era uma capacidade importante para a parte militar, né? E tem muitas outras coisas por trás que provavelmente a gente nunca vai ficar sabendo. Sim. Cara, eu tenho um livrão que conta a história do ônibus espacial que tem os desenhos escrito USAF no ônibus espacial, assim. Nos primeiros desenhos e tudo. Porque era essa turma aí que vinha cortando tudo. E o pessoal até fala, e o Wernher von Braun não, o Wernher estava vindo ali naquela sequência, né? E a ideia dele era depois ir para Marte.
Né? É engraçado porque a gente lembra muito dele porque, claro, ele era um nazista, né? Ninguém esquece disso. Tem gente que vem falar pra mim como se eu não soubesse. Ele era um nazista, cara. Você tá falando do nazista. Eu sei que ele era um nazista, a gente sabe da história, né, conturbada dele. Claro. Mas é interessante ver que os interesses dele não eram militares, né? Eram muito mais civis, né? De exploração. Exatamente. A ideologia que ele tinha depois disso, por que ele era nazista, aí é um ponto que historiadores conseguem tocar muito melhor do que a gente, né? Não, com certeza, é isso mesmo. E aí dizem até, né, que depois, quando ele foi, né, o projeto dele não foi, porque aí foi o Shuttle, né, ele meio que morreu meio de desgosto disso aí, né, cara? Ele já tava meio debilitado, né, acho que ele tinha câncer, né? Ele tava com câncer, mas esse negócio de não terem escolhido ir para Marte, cara, foi tipo um golpe final no cara. E aí ele meio desgostou de tudo, entendeu? Falou, pô, cara, eu fiz tudo isso aqui e vocês vão meio que, cara, jogar tudo isso aqui no lixo agora pra pôr esse avião aí dos caras que tá vindo, né? Do nada, né?